Olá, meu nome é Anete Guimarães e hoje eu vou falar de um conceito espírita. Como é um conceito espírita, e eu vou fazer algumas colocações, para que isso faça sentido para você, você precisa acreditar que existe vida após a morte e que esse não é o fim da nossa relação, que existe ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Para os espíritas, não há uma separação entre o universo espiritual e o universo físico. Existem pontos de encontro. E principalmente porque nós, antes de estarmos aqui no mundo físico, nós participamos do mundo espiritual. Então, nós estamos aqui, vivos, encarnados, como dizem, mas uma parte de nós ainda habita o mundo espiritual. E é comum essa parte de nós ter relacionamento no mundo espiritual. Quando nós dormimos, saímos do corpo, não é todo mundo, mas um grande número tem relações com o mundo espiritual. E quando retorna, alguns lembram, alguns trazem vários vestígios, outros trazem uma nítida lembrança dessa relação. E eu vou falar então de um conceito chamado perturbação espiritual. E como perturbação espiritual não é obsessão, uma coisa bem diferente. Mas nos dois casos, não há uma interferência do mundo espiritual no mundo físico? Sim, principalmente em nossa mente. Porém, é importante traçar uma separação. O que é obsessão e o que é perturbação espiritual? Obsessão é o que nós chamamos de doença mental, antigamente, e hoje transtorno mental. Como assim essa palavra tão forte? Quando nós falamos de transtorno mental, estamos falando de uma alteração do comportamento normal do indivíduo. Como assim? Existem reações que são esperadas diante de várias situações. O que você faz diante de uma situação limite? É claro que há uma ampla variação dependendo do seu background. Se você veio de uma região de conflito, por exemplo, você tem uma reação mais extremada. Se você vem de uma criação bem pacífica, é outra. Mas esse espectro está dentro da normalidade. Quando é que nós falamos que a pessoa está sofrendo de um transtorno mental? É quando este comportamento está alterado. E alterado por fatores externos que afetam o funcionamento normal. A obsessão é um transtorno mental. Há uma nítida alteração do comportamento natural da pessoa e a causa é uma interferência espiritual. Perturbação espiritual não é isso. Mas não é uma interferência? Sim, há uma interferência. Porém, essa interferência não altera o funcionamento normal do seu comportamento. Por isso, não é chamada de transtorno mental. Qualquer pessoa pode estar sujeita a uma perturbação espiritual. É uma situação temporária ou, inclusive, pode evoluir para uma obsessão, ou seja, para um transtorno mental. Então, do que se trata a perturbação espiritual e quais são os fatores necessários para que isso aconteça? Primeiro, uma relação com alguém do mundo espiritual. E o que é alguém do mundo espiritual? Alguém que esteve vivo e agora não está. Então, quando uma relação se estabelece, então eu preciso ser médium? Não necessariamente. Como nós falamos, nós habitamos o mundo espiritual. Quando a gente sai do corpo, nós estamos lá. E nós travamos relações. E mesmo que você não tenha uma lembrança nítida, nós trazemos sensações, sentimentos, angústias. Sentimentos que você não sabe precisar muito bem de onde vem e qual motivo, e são fruto dessa convivência que você traz do mundo espiritual. Dependendo da intensidade e da repetição desses encontros, você passa a desenvolver um estado de angústia, uma sensação que afeta o seu equilíbrio. E você não sabe precisar qual seria a causa.
Não houve nenhuma mudança em sua vida, nem de relacionamento, nem de situação, nem de saúde. Aparentemente, tudo está como sempre foi, mas você se sente diferente. E a causa não está na sua mente, nem suas lembranças, é alguma coisa que você não sabe definir. Tudo que o ser humano sente tem uma causa. Quando você tem esse tipo de experiência vívida, significativa, nenhuma causa, mesmo quando você analisa, quando você faz uma prospecção profunda, há uma grande probabilidade de ser uma interferência espiritual. São sensações físicas? Não. Para isso, você teria que ser médium, que é alguém que manifesta fisicamente essas interferências. Então, não é indispensável que você seja médium para sofrer de uma perturbação espiritual. Basta que você adentre o mundo espiritual e não tenha as defesas correspondentes. E quais são elas? Isso a gente deixa para um vídeo posterior. Hoje eu vou definir o que seria perturbação espiritual. Nós temos o espírito encarnado e existem, digamos que, etapas em que a nossa mente vivencia. Existe o campo físico, o campo mental, o campo espiritual e aqueles intermediários que algumas pessoas chamam de campo vibratório, aura, etc. Quando nós nos relacionamos com alguém do mundo espiritual, o primeiro passo é esse contato desse campo vibratório. Se você é médium, você pode registrar isso fisicamente. Se você não é médium, você vai ter que ter uma interação no mundo espiritual e trazer esses sentimentos para o seu dia a dia. Mas digamos que há esse estreitamento. É claro que para isso acontecer, existem leis, tem que ter um motivo, tem que ter o que a gente chama de afinidade, porque isso não é algo mágico, sem nenhum motivo, que acontece de maneira aleatória. Não, existe sim um motivo, uma relação anterior, prévia, afinidades. É como se a sua vibração casasse com a do seu perturbador. A sua presença num determinado nível, começa a, digamos, intoxicar esse seu campo vibratório. E isso causa algumas respostas. Uma delas é uma coisa chamada mal-estar. Como assim, mal-estar? Mal-estar é uma palavra que a gente usa muito. É uma expressão que a gente usa muito. Mas qual é o seu real significado? Mal-estar é dor de cabeça? Não. Uma dor de estômago? Não. É um sintoma físico definido? Não. Você chama de mal-estar justamente porque você não sabe precisar. Você não se sente bem, mas não pode dizer o que exatamente está acontecendo. É aquilo que acontece antes de uma gripe se confirmar. Alguma coisa indefinida em que você não se sente bem, mas ainda não é o suficiente para você dizer que é um sintoma característico. Mal-estar ou uma coisa ruim que você está sentindo. Nesse caso, o mal-estar acontece antes de uma gripe, quando você começa a desenvolver uma patologia e o corpo manda os primeiros avisos. Mas nesse caso, nada aconteceu. Um mal-estar que surge do absolutamente nada. Não há uma gripe a caminho, não há nada físico, mal-estar. A presença de um perturbador na sua atmosfera, dependendo da intensidade dessa relação, causa essa sensação de mal-estar. Mas não fica só aí. A presença dele, além de um determinado limite, quando nós perdemos um pouco o nosso equilíbrio, produz dois outros sinais. Não são sintomas? Não, sinais. Sintoma é algo que faz parte de uma patologia, de uma doença ou de um transtorno. Sinal é algo fisiológico que acontece naturalmente. A dor, por exemplo, não é um sinal patológico. É um sinal fisiológico de que células estão morrendo. Isso acontece em várias circunstâncias. Nesse caso, o próximo sinal de uma perturbação espiritual é algo chamado irritação. Não, mas isso acontece. Irritação. O que exatamente é irritação? Mas espera aí, você não disse que na perturbação não há alteração do comportamento? Sim, exatamente. Irritação não é uma alteração do comportamento. O que é irritação? Todos nós temos o nosso limiar de tolerância.
O que é limiar de tolerância? É o limite de um desconforto antes que ele produza uma reação. Por exemplo, uma criança gritando agudamente. Você não pode dizer que é algo agradável, mas quanto você pode suportar antes de produzir uma reação, antes de tomar uma atitude? Por exemplo, o filho não é seu, as circunstâncias, e aquilo tem pessoas que conseguem tolerar. Nunca podemos dizer que é agradável, mas ela mantém a sua calma, mantém a sua tranquilidade, mesmo sob a ação de um incômodo. Ela tem um limiar de tolerância alto. Qual é o seu limiar de tolerância à dor? Você tem um desconforto físico, mas continua o trabalho. Alguns têm um limiar mais alto do que outros. Alguns, para dizer eu estou me sentindo mal, precisam que a dor esteja no limite bem alto, ou seja, o seu limiar de tolerância à dor é alto. Mas, toda vez que nós ultrapassamos esse limite de tolerância, esse limiar, nós temos uma reação. Esse é o limiar. Irritação é quando alguma coisa altera esse limiar. Por exemplo, quando você está com dor de dente, você tem a mesma paciência de quando você não sente? Então, o fato de você ter perdido a calma nessa circunstância é uma patologia? É um transtorno mental? Não. Significa que a sua dor de dente alterou o limiar de tolerância ao desconforto e fez com que você reagisse mais cedo do que usualmente faria. O nome disso é irritação. Existem inúmeras causas, por exemplo, a dor, a doença, uma situação limite, por exemplo, você está muito tenso com a probabilidade de perder o emprego. Todas essas coisas somadas aumentam o seu estresse e fazem com que o seu limiar de tolerância esteja alterado. Então, em casa, normalmente você é muito paciente, mas porque você sofreu um desconforto no trabalho, ou está com alguma dor ou uma doença, você perde a paciência. Isso mudou o comportamento? Não. Se o desconforto durasse até o limite, você também perderia a paciência, mas demoraria, por exemplo, 1 hora. Nesse caso, foram 10 minutos. Mas qual a resposta ao desconforto? É a mesma que você teria 2 horas depois. Então você reage normalmente. Por isso, irritação não é um sintoma de transtorno mental. É algo que acontece normalmente. Mas na perturbação espiritual, essa irritação surge por causa de absolutamente nada. Nenhuma dor, nenhuma doença em perspectiva. É como se do nada, de repente, você tivesse uma tolerância muito menor a qualquer desconforto. Mas a irritação isolada não é uma perturbação espiritual. Para que você caracterize uma perturbação espiritual, você precisa de 3 sinais característicos. São eles, como eu falei, mal-estar. Segundo lugar, irritação. Terceiro lugar, esse fica um pouco estranho, porque você tem uma alteração difícil de definir. Mau humor. Como assim, mau humor? Mau humor não é alteração do comportamento? Não. Humor não caracteriza o comportamento, e sim como você avalia a realidade. Por exemplo, eu tenho aqui um copo d'água. Bom, esse copo está meio cheio ou meio vazio. Dependendo do humor, você vai dizer meio cheio, tem bastante. Ou meio vazio, vai acabar. Ou seja, nas duas situações é o mesmo copo. A água está exatamente pela metade. Se você quisesse ser preciso, esse copo tem uma capacidade de 200 ml e tem exatamente metade, 100 ml. Ou seja, meio cheio ou meio vazio. Meio cheio ou meio vazio não é a quantidade de água no copo, é uma expressão do seu humor. Então, quando você é otimista, você faz uma avaliação para cima. Quando você é pessimista, você faz uma avaliação para baixo.
Nos dois casos, a água é a mesma. Que diferença faz então? A diferença é como você se sente a respeito. Quando você diz que é meio cheio, tem muito. Significa que você aceita esse fato com certa tranquilidade. Está meio vazio, vai acabar. Você já não observa o mesmo fato da mesma maneira. Vamos a uma outra situação mais prática. Você vai fazer uma atividade com as crianças e pergunta para alguém: vem cá, como está o tempo lá fora? Eu quero fazer uma atividade com as crianças. E a pessoa responde: horrível, o tempo está horrível. Muito feio, nuvens assim graves, é melhor não fazer não. Ok, se o tempo está feio, periga chover, algo, é bom mesmo não realizar nenhuma atividade fora de casa. Mas você fica na dúvida e resolve pedir uma segunda opinião. E aí pergunta: fulano, como é que está o tempo lá fora? Nossa, está ótimo, fresco, não está um sol muito quente, está muito agradável. Afinal, o tempo está bom ou está ruim? Qual seria a resposta precisa? Você poderia dizer temperatura média de tanto, nuvens esparsas, etc. E você teria um panorama bem objetivo. Nesse caso, a resposta diferente para a mesma atmosfera vem do humor de cada um. Então você olha e vê as coisas de maneira negativa. Você olha e vê as coisas de maneira positiva. Humor. Então uma variação de humor altera a essência de quem você é? Não, mas altera como você enxerga a realidade e pode alterar as respostas normais que você daria a essas circunstâncias diferentes. Então, você está bem, você releva as coisas. Você está mal, não faz isso assim. É um sinal de transtorno mental? Não. Então, esse trinômio, mal-estar, mau humor e irritação, quando surgem sem nenhuma causa aparente, sem nenhuma história pregressa, sem nenhuma alteração e surgem diferente e não tem nenhum motivo válido, físico ou mental, eles são sinais de um fenômeno chamado perturbação espiritual. A presença de uma entidade espiritual lhe causa essa perturbação no seu estado de serenidade. Mas isso altera seu comportamento? Não. Por exemplo, o mau humor produz o quê em você? Você é uma pessoa disciplinada. Estando ou não com o seu humor alterado, você age sempre da mesma maneira. Não é um transtorno mental. Mal-estar e irritação. Você pode continuar com seu comportamento normal. Você só vai se aborrecer antes da hora. Mas a sua reação será exatamente a reação que você teria se o desconforto, a situação durasse o tempo regulamentar. O que aconteceu é que sua reação vai surgir mais cedo, porque é como se você tivesse um espinho em algum lugar que você não sabe precisar e que lhe deixasse fora do equilíbrio. O nome disso é perturbação espiritual. E como lidamos com isso? É simples. O Livro dos Espíritos tem uma máxima. É uma máxima importante. Conhece-te a ti mesmo. Nós temos que desenvolver um princípio em nossa existência. A autocrítica. Toda vez que você sentir uma mudança no seu humor, no seu estado geral, qual a causa? Eu dormi muito mal. Você tem um motivo. Então, você vai procurar sanar esse motivo. E aí você analisa e você nota, nada aconteceu. Não houve nenhuma mudança. E de repente, do nada, mal-estar, mau humor e irritação. Perturbação espiritual. E como nós lidamos com isso? Simples. Vamos desfazer a sintonia vibratória que permitiu o acesso à nossa mente, ao nosso campo vibratório, dessa entidade perturbadora. E você vai notar magicamente que o mal-estar, o mau humor e a irritação desaparecem. Como mágica não existe, o que aconteceu foi uma perturbação espiritual. Porque se fosse dor de dente, para sumir, só tratando mesmo. Entendam que existe uma diferença fundamental entre perturbação espiritual, um estado transitório, a que todos nós estamos sujeitos, porque todos temos altos e baixos, e obsessão,
um transtorno de longo prazo, que tem parâmetros definidos, tem sintomas definidos, tem um tempo regulamentar e é sim uma alteração do comportamento normal. Então, a perturbação faz parte de nossa existência, porque afinal, antes de estarmos aqui, nós éramos espíritos e mesmo estando aqui, nós continuamos sendo parte espírito e por isso nós nos relacionamos com o mundo espiritual. Espero que tenha ajudado você a entender. Muita paz.